pode alterar o regime de cumprimento de pena com base na sua opinião? É possível que, com base na opinião pessoal do magistrado, ele altere o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade? Existe algum artigo de lei que discipline essa questão, que nos aponte quais sejam os regimes de cumprimento de pena? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do STJ que concedeu um habeas corpus a um homem que teve o seu regime de pena alterado com base na opinião pessoal do juiz com relação à gravidade do crime. Existem três regimes nos quais a pena privativa de liberdade pode ser cumprida. É o regime fechado, o semiaberto e o aberto. E quem estabelece como e quando serão aplicados tais regimes? O juiz ou a lei? É a lei quem determina. E essa determinação, ela pode ser verificada pela leitura do artigo 33 do Código Penal, que estabelece: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º. Considera-se, a linha A, regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B, regime semiaberto, a execução de pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A linha C, regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais gravoso. A linha A, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la no regime fechado. A linha B, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. A linha C, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial do cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Portanto, se uma pessoa for condenada a uma pena superior a 8 anos, ela deverá começar a cumprir essa pena no regime fechado. Se o condenado não for reincidente, porque com relação à reincidência não se aplica essa regra aqui que nós estamos lendo, cuja pena seja superior a 4 e inferior a 8, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. E, finalmente, se o condenado não for reincidente também, e a pena dele for inferior, igual ou inferior a 4 anos, ele poderá começar a cumprir, desde o início, essa pena em regime aberto. Sendo assim, o juiz ele não pode agravar o regime inicial da pena com base na sua opinião pessoal com relação ao crime. Tem que se aplicar o que determina o Código Penal. As balizas para o réu reincidente, não reincidente, o próprio Código Penal, ele vai determinar como será feito esse regime. Não é o juiz que determina. E foi justamente isso que decidiu a Corte Superior no julgamento do habeas corpus 783.852. Um homem, ele foi condenado em primeiro grau de jurisdição às penas de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias multa. Ele apelou dessa decisão e essa condenação ela foi mantida na segunda instância. O tribunal manteve essa decisão, essa condenação de origem e a determinação de que o regime então a pena fosse cumprida no regime semiaberto. Nós verificamos, pela leitura do artigo que eu acabei de fazer, que esse regime ele tem que ser o aberto e não o semi-aberto. A defesa do condenado, atenta a este fato, impetrou um habeas corpus perante o STJ que foi acatado.
No HC, a defesa alegou que houve um constrangimento ilegal, já que o acórdão, que é a decisão do TJ, o acórdão que foi questionado, ele fixou o regime inicial como sendo o semiaberto, mais gravoso do que a pena prevista no Código Penal e sem fundamentação nenhuma. O réu ele não era reincidente, não tinha nada que justificasse que o regime inicial de cumprimento seria o semiaberto, quando nessas hipóteses o Código determinava que tinha que ser o aberto. Os desembargadores, eles não fundamentaram o porquê colocaram um regime mais gravoso e o juiz de primeiro grau também não houve fundamentação nenhuma. Simplesmente pegaram a pena e colocaram um regime inicial de cumprimento mais grave do que aquele que prevê o Código Penal. O ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca decidiu, abre aspas, em consequência, o regime prisional estabelecido, mais severo do que a pena aplicada comporta, foi fixado sem fundamentação idônea e ele concedeu a ordem para que o condenado começasse a cumprir a pena no regime aberto, conforme determina o Código Penal.